Imagine que todo o seu conhecimento sobre Jesus, uma das figuras mais influentes da história da humanidade, esconde mensagens secretas e códigos esotéricos, aguardando o momento certo para serem revelados. E se a história tradicional for apenas a ponta do iceberg, ocultando um oceano de verdades não desvendadas? E se os símbolos gravados em pedras, retratados em catedrais e cifrados em textos sagrados não forem meros elementos decorativos, mas chaves antigas e precisas que abrem mistérios que poucos se atrevem a explorar? Nesta jornada, o objetivo não é refutar a fé, mas penetrar na própria essência do significado. Por trás da cruz, do nimbo, do símbolo da vesica Piscis, da imagem do cordeiro, do número 12 e do olho que tudo vê, esconde-se uma linguagem esquecida, um código sagrado, uma mensagem que tem sido transmitida ao longo dos séculos através da arte, da arquitetura e de momentos de silêncio. Ao final, você compreenderá o verdadeiro significado desses símbolos e as razões pelas quais eles foram ocultados à vista de todos. Essa revelação pode mudar drasticamente sua compreensão da história, da espiritualidade e do seu próprio papel neste mundo. Se você se sente atraído pelo estudo da sabedoria antiga, do conhecimento esotérico e dos profundos códigos espirituais transmitidos através de tradições secretas, então você está no lugar certo. Vamos viajar para o passado, não para a modernidade, mas para o mundo antigo, onde o conhecimento era sagrado, guardado e codificado. A figura de Jesus, como apresentada na teologia tradicional, possui um poder imenso, mas por trás dos textos das Escrituras há algo mais, uma narrativa mística. Na arte cristã primitiva, especialmente antes do Concílio de Niceia, Jesus nem sempre era retratado como um Salvador crucificado. Ele era mostrado segurando um cajado, como Hermes, caminhando entre as estrelas, cercado por símbolos astrológicos, ou até mesmo personificando o próprio Sol. Por quê? Porque nas antigas escolas de mistério, a história de Cristo, ou do ungido, nunca se limitou a um único homem. Era um padrão cósmico, um arquétipo divino, um processo que ocorre dentro de cada buscador que passa por uma transformação. Considere o símbolo da vesica Piscis, um dos símbolos sagrados mais comuns na iconografia cristã. Você certamente o viu muitas vezes, uma forma oval pontiaguda, formada pela interseção de dois círculos. Jesus é frequentemente retratado dentro dessa forma amendoada. Mas o que isso significa? Este símbolo precede o cristianismo e representa a união de opostos, a interseção do espiritual e do material, do divino e do humano. Na geometria sagrada, a vesica Piscis é o útero do universo, um portal da criação, representando a feminilidade divina, a fonte de tudo o que existe. Então, por que Jesus é retratado dentro deste símbolo? Porque Cristo, na tradição esotérica, não é apenas uma figura histórica, mas um símbolo do ser perfeito, nascido da união de opostos. Isso sugere que a iluminação ocorre quando o eu superior e o eu inferior se fundem, e que o verdadeiro renascimento não acontece externamente, mas internamente. Um olhar interior, reflexões sobre o simbolismo do cristianismo. Você já se perguntou por que os templos se elevam em forma de cruz e seus altares são voltados para o leste, saudando o sol nascente? Não é uma coincidência, mas sim correspondências cuidadosamente elaboradas, herdadas do culto ao sol, de observações astrológicas e das ciências herméticas. A cruz, um símbolo amplamente aceito de sofrimento e redenção na tradição cristã, adquire um significado mais profundo nos ensinamentos esotéricos.
Ela se apresenta como o ponto de interseção do tempo e do espaço, o eixo da criação. O eixo vertical simboliza o divino, a descida do espírito, enquanto o eixo horizontal representa o terreno, o reino da matéria. Sua interseção é o centro, o coração, o lugar onde o divino se torna humano e o ser humano desperta para o divino. Jesus Cristo, estando neste centro, não atua como uma vítima, mas como uma chave que abre o caminho para a transformação. A cruz se torna um mapa não apenas da morte, mas de um processo alquímico pelo qual a alma se liberta das amarras do ego e renasce para uma consciência superior. O número 12 também desempenha um papel importante, sendo um código sagrado. Os 12 apóstolos de Jesus, os 12 signos do zodíaco, as 12 tribos de Israel, os 12 portões da cidade celestial, as 12 horas do dia. Por que exatamente esse número? Ele reflete a ordem cósmica, a completude do ciclo, a estrutura do universo. Jesus, estando no centro dessa estrutura, torna-se o 13º elemento, um modelo transcendente do divino, encarnado na forma humana. Os antigos gnósticos acreditavam que a consciência de Cristo não se limita a um único indivíduo, mas representa um princípio universal, capaz de despertar em cada um de nós. Permita que essa ideia penetre em sua consciência. Você não está separado desse mistério. Você é uma parte integral dele. O Sagrado Coração, flamejante e cercado por espinhos, muitas vezes sangrando, evoca sentimentos de sofrimento e compaixão. No entanto, em um nível mais profundo, ele simboliza o despertar do fogo espiritual, do sol interior. O coração flamejante aponta para a transformação mística da alma, conhecida na alquimia como a grande obra. Os espinhos, por sua vez, representam as provações e a dor que abrem o coração para o amor divino. O peixe, ou ictis, é um símbolo frequentemente encontrado em carros, igrejas e na arte cristã primitiva. Este sinal secreto, usado pelos primeiros seguidores do caminho, tem raízes em tradições mais antigas. O peixe está associado à Era de Peixes, uma era astrológica que começou aproximadamente na época da vida de Jesus. Seus ensinamentos marcaram o início dessa era, assim como o retorno do conhecimento esotérico prenuncia o amanhecer da Era de Aquário. Em um sentido místico, o peixe simboliza a alma, nadando nas águas do espírito em busca de conexão com a fonte. Quanto desse conhecimento foi revelado e quanto permaneceu oculto, não com a intenção de enganar, mas de proteger. Ao longo dos séculos, o conhecimento sagrado foi velado por símbolos para evitar sua profanação. Somente aqueles com visão interior, coração aberto e sede de verdade são capazes de apreender seu verdadeiro significado. Você sente essa sede? Estamos apenas começando a remover os véus do mistério. Nas próximas reflexões, exploraremos as origens surpreendentes de algumas imagens conhecidas de Jesus e sua conexão com os deuses do Egito, Grécia e Pérsia, considerando-os não como cópias, mas como reflexos de um arquétipo antigo que ressoa em todas as civilizações. Para realmente compreender o significado oculto dos símbolos sagrados associados a Jesus, é preciso ousar ir além das tradições estabelecidas e adentrar o campo do conhecimento esotérico. O Cristo esotérico não é apenas uma figura histórica, limitada por tempo e cultura. É um arquétipo vivo, um princípio universal que se reflete em diversas civilizações e aguarda ser reconhecido por aqueles capazes de ver. Voltemo-nos para o Antigo Egito, uma terra imbuída de ciência sagrada e simbolismo espiritual.
Muito antes de o nome de Jesus ressoar nos templos cristãos, os egípcios adoravam um ser divino chamado Horus. Filho da deusa Ísis e do ressuscitado Osíris, Horus era frequentemente retratado como um bebê nos braços de sua mãe. Ele era chamado de a luz do mundo, o Filho de Deus, e sua luta contra as forças das trevas simbolizava o triunfo do espírito sobre o caos. Será uma coincidência? Estudiosos como Gerald Massey e Alvin Boyd Kuhn realizaram pesquisas aprofundadas, identificando paralelos entre o mito de Horus e a história de Cristo. Seu objetivo não é desvalorizar um, mas expandir nossa compreensão de ambos. Eles afirmam que não são meras coincidências históricas, mas a manifestação de verdades metafísicas que se repetem em diferentes culturas e religiões. Nos templos de Luxor, é possível ver imagens que lembram surpreendentemente a Madonna cristã com um menino. Mas não se trata de imitação, e sim de um eterno retorno. A criança divina, nascida de uma virgem, simboliza o despertar da alma. A mãe é o princípio espiritual intuitivo, e o pai, muitas vezes morrendo e ressuscitando, representa o espírito que se sacrifica para renascer em glória. Viajemos para a Pérsia, onde Mitra era venerado, um deus salvador adorado por soldados romanos muito antes da disseminação do cristianismo. Mitra nasceu em 25 de dezembro, realizou milagres, teve 12 seguidores e celebrava uma refeição sagrada com pão e vinho. Ele era considerado um mediador entre o céu e a terra. Na Grécia Antiga, Dionísio, deus do vinho, do êxtase e da ressurreição, nasceu de um pai divino e uma mãe mortal. Ele foi despedaçado e reunido novamente, simbolizando a ciclicidade da morte e do renascimento da alma. Na Índia, Krishna, uma encarnação do deus Vishnu, também nasceu de uma virgem, escapou da morte pelas mãos de um tirano, realizou milagres e pregou o amor divino. Seus ensinamentos precederam os evangelhos em vários séculos. O que vemos então? Um padrão repetitivo, um código sagrado que se manifesta ao longo dos séculos. Não é mera cópia, mas um reflexo da estrutura da consciência humana. É a história da centelha divina que desce ao mundo material, passa por provações e retorna à sua fonte em plena glória. Jesus é a encarnação cristã dessa verdade universal, e os símbolos deixados são indicadores, chaves cifradas, deixadas para os iniciados. Consideremos um dos símbolos mais conhecidos e enigmáticos, o olho que tudo vê. Na cultura moderna, ele é frequentemente associado a teorias da conspiração e sociedades secretas, mas sua verdadeira origem remonta à antiga espiritualidade. No Egito, era o olho de Horus, simbolizando percepção espiritual, cura e proteção. As proporções desse olho correspondem aos princípios da matemática sagrada, e suas partes eram usadas para denotar frações, o que demonstra uma ordem divina. Por que então o olho que tudo vê ocupa um lugar de destaque no topo da pirâmide, conforme retratado no grande selo dos Estados Unidos? A razão reside no fato de que alguns dos pais fundadores, influenciados por ideias maçônicas e rosacruzes, compreendiam profundamente seu verdadeiro significado. Este olho não apenas nos observa, ele nos convoca ao despertar. Trata-se do terceiro olho desperto, a glândula pineal, que há muito tempo é reverenciada nas tradições esotéricas como um portal que conduz aos mundos interiores e à percepção divina. Lembremos como Jesus ensinava por parábolas dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é um chamado à visão física, mas sim à visão interior. O olho, em sua compreensão espiritual, é um símbolo da gnose,
o conhecimento direto e imediato do divino. Lembremos das representações medievais de Cristo, apresentado em uma mandala, uma aura brilhante em forma de amêndoa. Isso não é apenas um artifício artístico. A mandala é a sagrada vesica Piscis, um símbolo que repete incessantemente a união de opostos, um portal através do qual o espírito entra no mundo material. Ela encerra Cristo não como um prisioneiro da divindade, mas como uma ponte, uma porta. Este símbolo o mostra no limiar do celestial e do terreno. Outro símbolo que merece nossa atenção é o Cordeiro. Ele encarna a mansidão, o sacrifício e a pureza. Mas em um sentido mais profundo. Ele representa o iniciado, aquele que ainda não despertou completamente, aquele que precisa ser guiado e sacrificado. O livro do Apocalipse descreve o Cordeiro abrindo os 7 selos. Não é uma imagem de passividade. O Cordeiro é o Cristo que vive dentro de cada um de nós, uma força silenciosa e humilde que, ao despertar, é capaz de romper o véu que esconde os mundos secretos. E quanto ao nimbo, o disco dourado de luz que circunda as cabeças de santos e divindades, sua origem remonta a tempos mais antigos, anteriores ao cristianismo. Ele deriva de representações de divindades solares, simbolizando iluminação, poder divino e despertar espiritual. Nas tradições orientais, ele reflete o brilho do chakra coronário. Quando Jesus é retratado com um nimbo, é uma afirmação. Este é um ser cujo sol interior nasceu. Cada um desses símbolos, a cruz, o peixe, o cordeiro, o olho, a vesica Piscis, o nimbo, não deve ser descartado como um resquício de convenções artísticas. É uma linguagem viva e, ao aprendermos a lê-la, começamos a entender que a história de Jesus não é apenas uma narrativa, é a história de nossa alma. Pense em quantas vezes visitamos igrejas onde esses símbolos nos observam de vitrais e entalhes em madeira e passamos por eles, permanecendo cegos. Quantos livros sagrados lemos sem perceber que eles falam em diferentes níveis, um para a mente, outro para o coração e um terceiro para o espírito desperto? Pergunte a si mesmo agora: em que nível você viveu até agora? Na próxima parte de nossa jornada, desvendaremos como esses símbolos sagrados foram preservados não apenas na arte e nas escrituras, mas também em irmandades secretas, ensinamentos ocultos e uma linhagem silenciosa de místicos que carregaram o verdadeiro significado através do fogo e da perseguição. Exploraremos como os padres da Igreja lutaram contra as verdades esotéricas, como os gnósticos foram silenciados e como os buscadores modernos podem recuperar a sabedoria oculta sob séculos de dogmas. Você está pronto para se aprofundar nesta investigação? A questão que surge agora é: se esses símbolos sagrados carregavam verdades tão profundas, quem os protegia e por que foram ocultados? A resposta é ao mesmo tempo sóbria e esclarecedora. Ao longo dos séculos, o conhecimento espiritual não era apenas reverenciado, mas também temido. Ele possuía o poder de despertar, libertar e destruir sistemas de controle. Por isso, foi velado, codificado e guardado por aqueles que entendiam que a verdadeira transformação não vem através da doutrina, mas através da revelação interior. Revelações ocultas nos símbolos, uma jornada esotérica. Através dos séculos, entre as diversas correntes espirituais, os gnósticos se destacaram como ávidos buscadores da gnose, o conhecimento espiritual direto. Eles acreditavam que uma centelha divina reside em cada ser humano e viam em Jesus não apenas um Salvador que exigia a adoração, mas um mestre que guiava ao despertar interior e à iniciação mística. Em textos como o Evangelho de Tomé, rejeitado pelo cânone oficial,
Jesus não prega sobre pecado e castigo, mas sobre autoconhecimento, afirmando: se vocês trouxerem à tona o que está dentro de vocês, isso os salvará. Se não trouxerem à tona, isso os destruirá. Nessas palavras reside a essência do caminho espiritual interior. No entanto, os primeiros líderes da Igreja, buscando unificar um movimento crescente e multifacetado, preferiram a estrutura ao simbolismo e o controle ao mistério. Elementos místicos do ensinamento que clamavam por uma comunicação direta com o divino foram declarados heresia. Mas os símbolos permaneceram inabaláveis, profundamente enraizados na arquitetura, nos rituais e nos corações daqueles que guardavam a memória do verdadeiro conhecimento. O significado foi ocultado, a forma externa preservada, e o fogo interior foi silenciosamente transmitido de geração em geração por místicos, sábios e sociedades secretas. Uma dessas sociedades foram os Rosacruzes, uma irmandade mística que surgiu no início do século XVII e afirmava ser guardiã de uma antiga tradição esotérica. Em seus manifestos, falavam de uma reforma espiritual, de uma sabedoria oculta capaz de unir ciência, religião e arte. Símbolos como a rosa e a cruz eram usados por eles não como emblemas religiosos, mas como glifos alquímicos de transformação interior. A rosa, florescendo no centro da cruz, simboliza o coração despertado através do sofrimento, o florescimento da consciência após as provações do ego, o Cristo nascido no próprio centro do ser humano. Os maçons, cujos rituais e arquitetura são permeados por geometria sagrada e alegorias esotéricas, reverenciavam Jesus não como uma figura religiosa, mas como um mestre iniciado, que passou pelos mistérios, venceu a morte e alcançou a grande luz. Mesmo nas catedrais europeias, erguidas pelas mãos desses iniciados, é possível encontrar mensagens gravadas em pedra, labirintos, pentagramas, colunas orientadas pelos solstícios, vitrais que codificam segredos de números e proporções. Notre-Dame, Chartres, Rosslyn, todas sussurram um evangelho secreto, escrito com luz e pedra. A verdade fala em símbolos que permanecem compreensíveis mesmo quando as palavras são esquecidas. No Oriente, esses mesmos princípios encontraram reflexo no budismo tântrico, no hinduísmo e no taoísmo. O sistema de chakras, por exemplo, corresponde perfeitamente ao simbolismo da ascensão cristã, dos instintos básicos ao coração, do coração ao topo da cabeça, onde ocorre a união divina. A serpente Kundalini, subindo pela coluna vertebral, é um reflexo dos serafins, a serpente de fogo que circunda o trono de Deus. Na mística cristã, esse caminho é chamado de teose, a deificação gradual da alma. Santos como Mestre, Eckhart, Teresa de Ávila e João da Cruz escreveram sobre a ascensão interior, a noite escura da alma e a união estática com o divino, uma experiência muito mais próxima do esoterismo do que da doutrina eclesiástica. Consideremos a Ordem dos Templários, esses monges guerreiros que protegiam peregrinos e coletavam conhecimentos esotéricos na Terra Santa. Muitos acreditam que em Jerusalém eles tiveram contato com ensinamentos místicos que influenciaram a arquitetura das catedrais góticas e deram origem às lendas do Graal. O Graal, por sua vez, não se apresenta como um cálice físico, mas como um símbolo de iluminação espiritual. Em alguns textos gnósticos, Maria Madalena é retratada não como uma mulher caída, mas como uma companheira espiritual de Jesus, uma mestra cujas percepções eram tão profundas que geravam dúvidas, até mesmo entre os discípulos homens.
Seu silenciamento reflete a supressão da feminilidade, lilidade divina, um aspecto-chave dos antigos mistérios. Quando olhamos para os símbolos sem preconceitos, torna-se evidente que eles apontam para dentro. Cristo não é apenas um homem na cruz, mas o eu desperto. A cruz não é um instrumento de execução, mas um eixo de transformação. O peixe não é apenas uma criatura, mas a alma navegando nas profundezas do inconsciente. O olho não é um vigilante, mas nosso potencial de ver. Vale a pena refletir, porque gerações de místicos, artistas e iniciados arriscaram tanto para preservar essas verdades? Porque falavam em enigmas? Porque escondiam os significados por trás de vitrais e alegorias? Porque o verdadeiro despertar não pode ser dado gratuitamente. Ele precisa ser merecido, buscado. Os símbolos, ao contrário dos dogmas, não ditam, mas convidam à reflexão. O observador se transforma em buscador, em decifrador, começando a compreender a linguagem do espírito. Mas a revelação mais importante ainda está por vir. Na parte final desta jornada, desvendaremos o mistério supremo oculto na vida de Jesus, o símbolo que ele encarnou, e a razão pela qual sua imagem está gravada nas estrelas, na geometria sagrada e até mesmo no corpo humano. Veremos como sua história reflete o caminho do Sol no céu, como sua ressurreição não é apenas vida após a morte, mas também libertação das ilusões, e como sua mensagem, uma vez decifrada, torna-se um guia para superar o medo, o sofrimento e a desunião. Você está pronto para novas descobertas? Assim, entramos na última morada desta jornada sagrada, o santuário interior do mistério. Se você percorreu este caminho até o fim, provavelmente notou que Jesus, como apresentado na simbologia esotérica, não é apenas uma figura histórica, mas um arquétipo eterno, um código divino gravado não só nas escrituras e na arte, mas também em cada um de nós. Comecemos esta última ascensão, voltando o olhar para o Sol. Os antigos observavam os céus não apenas pela sobrevivência, mas para encontrar significado. Eles compreendiam que o céu é um reflexo da alma, e os movimentos das estrelas refletem verdades cósmicas. Por isso, Jesus, na tradição esotérica, é frequentemente chamado de Cristo solar. Em 22 de dezembro, o Sol, movendo-se pela eclíptica, parece parar em seu movimento para o sul, permanecendo perto da constelação do Cruzeiro do Sul por 3 dias. Em 25 de dezembro, ele começa a se mover novamente para o norte, simbolizando o renascimento da luz, o retorno do Sol. Nas profundezas do cosmos, desenrola-se um drama eterno, o mistério do solstício de inverno. Este não é meramente um fenômeno astronômico, mas a ressurreição triunfal da luz divina, emergindo dos abraços da escuridão. Não é por acaso que o Natal, o nascimento de Jesus, é celebrado precisamente neste período. Este evento celestial, de significado sagrado nas culturas do Antigo Egito, Pérsia, Grécia e Roma, apresenta-se não apenas como um fato astronômico, mas como uma alegoria cósmica, uma jornada espiritual impressa nas esferas celestes. O Sol, como se morresse para o mundo das sombras, renasce em todo o seu esplendor, tal como uma alma que anseia pela iluminação. Os 12 discípulos de Cristo, se vistos através da lente da astrologia, representam os 12 signos do zodíaco, 12 arquétipos da experiência humana. Jesus, como o sol radiante, caminha entre eles iluminando a todos com sua luz. Isso não diminui sua essência divina, pelo contrário, a eleva, pois o que poderia ser mais divino do que a regularidade que molda a própria vida?
Não há aqui um chamado para abandonar a fé, mas um convite para aprofundá-la, para conhecer a verdade de dentro. Os sábios da antiguidade também encontravam um reflexo dessa verdade no corpo humano. A coluna vertebral, composta por 33 vértebras, apresenta-se como uma escada de ascensão. Não é por acaso que Jesus viveu 33 anos, cada um simbolizando um degrau da evolução espiritual. Kundalini, a energia da força serpentina, ascende por este caminho, despertando os chakras, os 7 selos mencionados no Apocalipse. O que acontece quando essa energia atinge a glândula pineal, a morada da visão interior? O terceiro olho se abre, o véu cai, o sepulcro está vazio. Esta é a ressurreição. A morte e o renascimento de Jesus não são apenas um evento histórico, mas um processo místico que ocorre cada vez que uma alma se liberta das ilusões e renasce na verdade. A cruz não é um símbolo de sofrimento, mas de transcendência, um ponto de encontro do tempo e da eternidade. E isso nos leva ao símbolo principal, aquele que não está oculto em obras de arte ou escrituras sagradas, mas no próprio ser humano. É a semente divina interior, a centelha da consciência crística. Os antigos gnósticos ensinavam que Cristo não é uma divindade distante, mas a luz que dorme dentro de cada um, esperando para ser despertada. É por isso que o Evangelho de Lucas registra as palavras de Jesus: "O reino de Deus está dentro de vós." Reconhecer essa verdade significa que o caminho não é para cima, mas para dentro, não para céus distantes, mas para o santuário silencioso da própria alma. Significa que cada ensinamento, cada parábola, cada milagre aponta para o ser humano, para seu potencial, seu caminho, seu renascimento. Este segredo foi sussurrado pelos místicos, guardado pelos iniciados e codificado em símbolos por milénios. Por que foi ocultado? Porque a verdade, revelada a uma alma despreparada, pode se tornar veneno. Poder sem sabedoria é perigoso. Portanto, os mistérios foram velados não por malícia, mas por misericórdia. Somente aqueles que buscam com um coração puro, que perguntam com humildade e que escutam com a alma podem compreendê-los. E eis que você está aqui. Você atravessou os portões do templo, passou pelos símbolos externos, leu as mensagens ocultas e agora está diante da verdade mais íntima. Jesus Cristo não deve apenas ser adorado, mas despertado. Ele é a mente divina interior, a luz inextinguível, a presença eterna, chamando para casa. Os símbolos possuem um poder incrível, pois contornam a razão e se dirigem diretamente à alma. Não são ícones estáticos, mas energias vivas, esperando ser ativadas pela consciência. A cruz é o símbolo da transformação pessoal. O nimbo é o símbolo da luz interior. O peixe é o símbolo da jornada espiritual. O olho é o símbolo da visão interior. O cordeiro é o símbolo da inocência. O coração é o símbolo do fogo interior. E Cristo é o verdadeiro eu, que anseia pela luz. Que ilusões precisam se dissipar? Que medos precisam perder sua força? Assim que uma pessoa percebe que os símbolos sagrados não são atributos externos, mas bússolas internas, o mundo ao redor se transformará. Cada imagem, cada som, cada movimento se tornará um eco do divino, uma mensagem enviada através do tempo para ser ouvida. E agora, ela foi recebida. O que será feito com esse conhecimento? Permanecerá apenas como informação ou se tornará um catalisador para a transformação? Deve-se lembrar que Cristo não retorna dos céus, mas de dentro, através de cada ser humano.
Os mistérios estão sempre próximos, tão perto quanto a respiração, quanto o bater do coração, e eles esperam para se revelar em toda a sua plenitude.